em seus lares o programa Quarta Dimensão, agora na TV Vila Velha, na TV que a gente vê. Quando escuto vozes defendendo os 10 mandamentos como intocáveis e eternos, lembro palavras inovadoras de Jeová: não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Isaías 43, versículo 18. A evolução acarreta mudanças e o Altíssimo implanta coisas novas. Deus disse para Eli: escolhi tu e tua casa para sacerdócio eterno. Agora volto atrás. Longe de mim tal coisa. Cortarei teu braço e o braço da casa do teu pai. 1 Samuel 2, versículos 30 e 31. Deus revoga promessas ditas eternas quando a evolução define mudanças. Era coisa lícita odiar os inimigos e até matar Golias impertinente. Com Jesus tudo mudou. Ele disse ao homem curado em dia de sábado: carregue tua cama. A proibição do decálogo perdera a validade. Era coisa antiga e Jesus, pela violação do preceito, oficializou eliminação daquele feriado. Com preciosa ajuda de bons amigos, temos certeza de ótimo som e imagem perfeita. O tema de hoje será: onde Jesus esteve dos 12 aos 30 anos? Alguém poderá nos informar onde Jesus esteve dos 12 aos 30 anos, quando sua vida transcorreu sem registro algum? Respostas surgem da direita e da esquerda, mas a consistência delas não tem merecido confiança. Conjecturas surgiram de antigas e modernas fontes. Todavia, elas pouco repercutiram pela ausência de credibilidade. Nunca se exibiram provas concretas que eliminassem questionamentos. Procuramos respostas nas entrelinhas dos evangelhos, analisando reações e comentários que clareassem obscuridades. Afinal, manifestações de contemporâneos seriam fontes seguras onde encontrar algo confiável. O evangelista Lucas descreve o desaparecimento do menino Jesus numa viagem a Jerusalém. 3 dias depois, Mãe Maria e José o encontraram no templo, assentado entre doutores, escutando e questionando os seus ensinamentos. Lucas 2, versículo 46. Neste episódio, encontrei pistas que reforçaram a convicção de que Jesus jamais viajou para outras terras em busca de professores. As entrelinhas fazem milagres. Prestem atenção num detalhe pertinente. A criança de 12 anos emitiu reparos sobre pronunciamentos de catedráticos de sólida cultura,
Naquele cenáculo se encontravam príncipes da religião mosaica, guardiões de tradições milenares que envelheceram estudando e meditando. Cabelos inteiramente brancos definem a experiência. Só a presença de menino pobre entre eles já representava algo fora do comum, inexplicável. Manutenção de diálogo, então, apontamos como missão impossível. Imaginem vocês como seria recebida a impertinência de garoto que os desafiasse exatamente no campo em que prevaleciam como doutores e mestres. Imaginem vocês. Pelas entrelinhas, percebemos que o menino Jesus batia de frente com os catedráticos em matéria de prática constante. Neste ponto, vale acrescentar detalhe pertinente. Apesar do confronto que, no fundo, eles consideravam desrespeito, Lucas afirma que todos ficaram admirados das suas intervenções inteligentes. Lucas 2, versículo 47. A saga do menino Jesus foi de tal maneira brilhante que a sua idade e carência foram momentaneamente deixadas em segundo plano. Aqui, meus amigos, somos nós que ficamos perplexos. O menino Jesus assombrou os sacerdotes e, ao mesmo tempo, definiu o alcance incomensurável da percepção intuitiva. Se nossas mentes abdicassem de ideias pré-concebidas e se aprofundassem no exame deste episódio, ficaria reconhecido aprendizado sem escola de Jesus, é claro. A lucidez com que o menino de 12 anos enfrentou os maiorais do templo exige para ele um diploma honorário. De repente, nós invadimos o sacrário de entendimento transcendental. Nós, humanos, temos jornada longa pela frente. Os primeiros passos já foram dados, porém, e a celeridade nos forneceu alento para seguirmos adiante. Ninguém confunda alhos com bugalhos, todavia. Não forma sentido que a criança de 12 anos, em pouco tempo, conheça engrenagens complexas. Não faz sentido. Será forçoso que todos entendam que estamos falando de Jesus. Quando nos referimos à ausência de escola, de forma alguma poderíamos apontar outro que não fosse o nosso rabi. Os próprios mentores espirituais, todos nós temos nossas carências. Nós, mortais pecadores, penetramos em novas vidas com a memória embotada e vazia, dependendo de socorristas e professores. De forma indispensável, a nossa interação com Deus e a convivência com os semelhantes precisa ser reconstruída. Figura conhecida toma a dianteira, trazendo o irmão gêmeo para reforço da invasão insólita em nosso local de trabalho. Epa, Getúlio! Proclama o Crispim dos Anjos, penetrando em nosso escritório, reclamando. Se você generaliza incapacidade mental de espíritos superiores, eu protesto. Considerarei você como alguém pernicioso. Quem Deus destaca para nos socorrer
não pode ser incapaz. Eu repudio suas encenações, Getúlio. Suas insinuações são descabidas. Amigo Crispim, você sabe, bem sabe você, que até mesmo algumas correntes espiritualistas acreditam e divulgam que Jesus se valeu de professores. Alguns o apontam entre os essênios, enquanto outros o levam como aluno ao encontro de sacerdotes egípcios, sei lá. Nunca faltaram tentativas de preencher os anos vazios da história sagrada. Esta nossa exposição objetiva desfazer tais equívocos. Sim, Getúlio, eu conheço todos estes aspectos, replica Crispim. Mas quando você embolou todos os espíritos na vala comum da inexperiência, eu não contive sagrada indignação. Perdi a cabeça de tanta raiva pelo desrespeito com essas figuras santificadas por Deus. O pobre homem com olhos esbugalhados me encarava agressivo. E eu lhe disse: analise, Crispim, que Jesus, no encontro com os doutores, não ostentava crachá. Ele era simples promessa. O calendário desfolhado pelo transcorrer dos dias e até dos séculos modificaria avaliações. Mas com 12 anos, caríssimo, Jesus não passava de um simples garoto. E neste garoto, meus amigos, nós vamos fazer a primeira interrupção em nosso programa para os comerciais do canal, mas é um instantinho só. Daqui a pouco estaremos de volta. Obrigado. E já estamos no segundo bloco do programa Quarta Dimensão. Nosso site está na telinha e convidamos vocês para visitá-lo. Pedimos atenção para o assunto que tomou dianteira dentre as palestras colocadas no YouTube. Jesus ordenou trabalho no sábado. É a que mais rende acessos. Por amostragem, tem sido assunto preferido dos telespectadores. Pelo impacto do tema, a exposição tem sido procurada também para leitura no site, pois o esgotamento do decálogo é esclarecido com detalhes. Pesquisas no Google devem começar pelas palavras TVM, YouTube, Zube, e as nossas palestras surgirão na tela. Depois é só clicar a escolhida. 160 exposições podem ser apreciadas. Em seguida, a continuação do assunto. Onde esteve Jesus dos 12 aos 30 anos? Foi no embalo destas circunstâncias, meus amigos, que eu utilizei a meninice do Nazareno como prova de sua autonomia, em termos de aprendizado. Analisei Jesus pela ótica dos seus contemporâneos. Baseados na tenra idade, aqueles judeus sem a menor culpa poderiam classificá-lo inexperiente. Este conceito reforça nosso contraponto aos propagandistas da tese do Nazareno, estudante no exterior. O Crispim, acomodado em assento confortável, simplesmente emitiu prolongado gemido e permaneceu calado por longo tempo. Aproveitei a trégua para me aprofundar nas explicações.
envolvido pelo vasto campo das letras sagradas, Crispim, eu acalento certezas de que o ingresso na esfera intuitiva não tem volta. Quem se torna intuitivo jamais deixará de ser intuitivo. Temos provas de que a percepção sensorial se encontra amarrada ao adiantamento do espírito. Quem viveu como Jesus no sétimo céu, mas é muito claro que adquiriu olhos de ver. O incrível diálogo entre Jesus e os doutores ratifica a posse de carismas. O episódio bastaria para confirmar nossas afirmações. Variados e inigualáveis dotes foram disponibilizados em favor do Filho do Homem, hauridos de múltiplas etapas de ascensão do seu espírito. Faculdades de sensitivo sem igual facilitavam seu trânsito pelas mais variadas matérias do conhecimento humano. Para Jesus nada era mistério. O mestre não era decoreba, não praticava a leitura nem escrevia. Só uma vez lá diante da mulher adúltera, ele escreveu algo. Frases geniais como esta: dai a César o que é de César, ou quem estiver sem culpa, atire a primeira pedra, lhes foram sugeridas intuitivamente pela sua reserva inesgotável. As muitas vidas que viveu, no aprendizado eterno, eliminou a necessidade de estudar. Jesus conhecia todas as ciências, divinas e humanas, seja pelas conexões intuitivas, seja pela sua memória prodigiosa. Nenhum mestre humano acrescentaria aquilo na vastidão dos seus conhecimentos, portanto. O contrário acontece conosco. E aqui se compreende a razão de que o nosso Rabi tenha sido glorificado como o Cristo do planeta Terra. Porque ele está acima de todos os terráqueos. Merecimento representa a chave das portas intuitivas. Analisem aparente paradoxo. Em Jesus, no ponto mais alto da sua trajetória, crescem aberturas intuitivas, enquanto nós, imaginem só, enquanto nós perdemos a memória. Nossas reservas intelectuais são desativadas temporariamente. Quanto menor faculdade intuitiva, menor é a bagagem de aperfeiçoamento da alma. Grau de eliminação da memória ao reencarnar será termômetro desta realidade. Penetramos de corpo e alma em novela existência, sem lenço e sem documento, como diz o povo. Convém afastar lembranças desagradáveis de outras vidas. Afastamento das imagens perturbadoras facilita reconciliações. Lembranças amargas entre dois irmãos, por exemplo, afetariam esforços de harmoniosa convivência. Confinados em único domicílio, recordações desagradáveis suscitariam comentários reacendendo desavenças. O Criador foi prudente e cauteloso, afastando o perigo. Criar reencarnação como bênção e ao mesmo tempo expor os viventes ao confronto seria entregar dádiva com a mão direita e arrancá-la com a esquerda. Não há razão de ser. Teria sido como aquele presente entregue pelos gregos lá na guerra de Troia.
Quando memória prejudica, que se apague memória. Foi o comentário do Serafim dos Anjos, apaziguado e convencido do acerto das palavras. E ele rematou: para usufruir benefícios divinos, será preciso antecipadamente merecer. Percebam, caríssimos, que apontamos a intuição e a memória vivas, atuantes em Jesus e decrescentes nos demais espíritos superiores. Ao mesmo tempo, as restringimos no que concerne a nós e a todos os demais, ainda vacilantes e imperfeitos. Alguém poderá considerar visão paradoxal, é um direito. Mais adiante, no conjunto das explicações, temos confiança que o alvitre será entendido e aceito. E retornamos aos evangelhos para analisar preciosas entrelinhas. Como vocês já perceberam, nossa tarefa é provar que o Mestre nunca se afastou de Nazaré para estudar em outras partes do mundo. Chegando à sua terra, Jesus ensinava na sinagoga, de tal sorte que todos se maravilhavam e diziam: "Donde lhes chegam tamanha sabedoria e poderes?" Mateus 13, versículo 54. Não é este o filho do carpinteiro José? Acaso sua mãe não se chama Maria? E todos conhecem seus irmãos, Tiago, José, Simão e Judas? Mateus 13, versículo 55. Não vivem entre nós suas irmãs? Como se justifica, pois, tamanha sabedoria e poderes? Mateus 13, versículo 56. Escutando tais comentários oriundos de conterrâneos escandalizados, Jesus se apressou em justificá-los, dizendo: não há profeta sem honra, senão em sua própria casa. Mateus 13, versículo 57. Reunindo todos estes desabafos dos conterrâneos do nosso Rabi, as entrelinhas desfazem o mistério destes 18 anos. Por incrível que pareça, bastará analisarmos com critério e a verdade aparece. E neste aparece, caríssimos, nós vamos fazer mais uma pequena interrupção para os comerciais do canal, mas é um instantinho só. Daqui a pouco estaremos de volta. Obrigado. Estamos retornando com o programa Quarta Dimensão, terceiro bloco. Também Jesus foi compelido ao pagamento de imposto e não perdeu chance de fazê-lo de forma surpreendente. Com Jesus tudo era o máximo em termos de surpresa. O primeiro peixe fisgado terá na boca dinheiro suficiente para pagar o meu imposto e o teu. Disse Jesus a Pedro. Analisem. Mateus 17, versículo 27. Jesus aspirou brisa matutina, demorou contemplando as ondas do mar, até que Pedro voltasse da pesca milagrosa. Então o apóstolo lhe mostrou estáter, moeda equivalente a 4 dracmas gregas, que recolhera da boca do peixe. Pode uma coisa desta? O Nazareno, que alguns consideram aprendiz de terráqueos, veja só, enxergara o dinheiro escondido no interior do pescado, a quilômetros de distância. E mais ainda, ele fez com que o anzol de Pedro
arrancasse exatamente aquele peixe do mar. O olho espiritual ligado à inteligência intuitiva garantiu a façanha. É o que estamos falando hoje. Vencidas todas as etapas, nós também chegaremos ao mesmo estágio, porque Jesus foi claro: fareis as obras que eu faço e maiores ainda. Hoje, nos restam poucos livros e códigos ainda válidos. Amanhã, somente a consciência norteará a conduta e seremos instruídos intuitivamente pelo nosso sexto sentido. Nós teremos mais o sexto sentido atuante. E depois desse pinguinho de doutrina, continuaremos expondo o assunto de hoje. Onde Jesus esteve dos 12 aos 30 anos, ninguém cogitaria quanto à origem da sabedoria de alguém se soubesse que este alguém se ausentara de sua pequena cidade durante alguns anos. Não é óbvio? A ausência proporcionaria chances de aprendizado àquele cidadão ou cidadã. Percebam que foram os vizinhos de Jesus em Nazaré que estranharam seus carismas, sua linguagem correta e as suas maneiras fidalgas. Por isso eles o interrogaram: onde se encontra a origem de tamanha sabedoria e tantos poderes? Mateus 13, versículo 54. Se o Nazareno, por tempo prolongado, ficasse ausente de Nazaré, esta indagação não seria adequada. 2 ou 3 anos de ausência seriam suficientes para tornar injustificáveis as perguntas contidas em Mateus 13. Analisem comigo as objeções contidas no texto. Não é este o filho do carpinteiro José? A simples citação da profissão paterna mostra projeto inalcançável. Aquele garoto não dispunha de condições financeiras para aprendizado no exterior. Ninguém estranhe. Somente depois dos 30 anos de idade, Jesus se tornaria conhecido no mundo inteiro, como está até hoje sendo o nosso Cristo. Este é o panorama simples de entender e fácil de concluir. Jesus desceu à terra através de Mãe Maria de cabeça feita, com todas as respostas adquiridas nos milhões de anos de sua vida. Com a graça de Deus, ele não dependia de patrocinadores ou de professores. Para sossego de todos que dependemos do seu carisma para sobreviver espiritualmente, o nosso Rabi alcançara a completa autonomia. Ele foi alguém que nunca frequentou escolas, pelo menos depois que evoluiu. Pelo menos depois que cresceu espiritualmente. De tal maneira que seus vizinhos acompanharam seus dias serrando e aplainando tábuas. Esta é a razão da perplexidade e do assombro que suas palavras e prodígios provocaram. Seria difícil equacionar tão elevado grau de paranormalidade. Foram seus contemporâneos que pronunciaram frase escandalizada: Tiago, José, Simão e Judas, acaso não são seus irmãos? Alguém poderia sussurrar esta pergunta irônica: deste mato não sairá coelho. Todos em Nazaré conheciam a pobreza daquela família e o quanto pesava para todos eles o esforço pela sobrevivência.
O próprio mestre revelou sua pobreza dizendo: as raposas têm cavernas, as aves do céu ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Mais razões reforçam a certeza de que Jesus se tornou adulto, exercendo profissão de carpinteiro, esperando a hora do seu verdadeiro trabalho missionário. E eu pergunto para vocês: se Hermes Trismegistus ainda vivesse na época de Jesus, vocês acham que ele teria algo de novo a transmitir ao grande mestre? Acredito que não. Os sacerdotes egípcios, discípulos de Amenhotepe IV, acaso conheceriam novidades para completar a erudição de aluno tão especial? Jesus postado em cadeira de discípulo, eu considero cena inaceitável. Esta simples suposição me incomoda. Fico constrangido somente por imaginar o mestre dos mestres dependendo de humanos. Pois saibam, amigos, que por incrível que pareça, existem correntes que colocam créditos nessas invenções esdrúxulas. Na misteriosa Índia, berço de tantas religiões e de tantas divindades, será que Jesus encontraria no seu tempo algo edificante que ainda desconhecesse? Nem Confúcio, Lao Tse e o venerável Buda possuíram bagagens que lhes transmitissem ensinamentos. Eu já afirmei e repito: Jesus não era decoreba, nem precisava consultar livros e mais livros para discutir com doutores. Todos os dados disponíveis no universo sempre estiveram armazenados e catalogados na mente divina do Cristo para utilização imediata. O nosso rabi poderia conversar com Einstein, Sócrates, Newton, Platão e todos os técnicos da NASA sem deixar nenhuma pergunta sem resposta. Num abrir e fechar de olhos, a tese mais complicada era visualizada e definida com absoluta clareza. Sim, Getúlio, se aproxima o serafim dos anjos afirmando: tudo que existe na terra configura duplo no astral. Veja que Paulo afirma ter visitado o terceiro céu. Conheço o homem que foi arrebatado ao terceiro céu, escreveu Paulo, e ouviu palavras inefáveis. 2 Coríntios 12, versículos 2 a 4. Existem correntes que atribuem a este arrebatamento de Paulo a profundidade da formação apostólica dele. Aceitamos que acolheu alforje repleto de lições. Sei disto. E essas lições representaram um precioso alicerce das suas pregações. Também sei disto. Lembramos que Paulo teve bom senso de transferir estes tesouros transcendentais em benefício dos terráqueos. Muito obrigado, caríssimo Serafim, pela lembrança oportuna. Você me prestou valiosa ajuda evocando este episódio. Tal evento aponta outra fonte de aprendizado dos avatares que adquirem conhecimentos visitando outras esferas. Tudo bem. Sua lembrança, Serafim, reforçou a tese de que Jesus dispensava instrutores humanos. Veja que Paulo alcançou o terceiro céu e retornou outro homem, nos termos em que ele próprio disse ter ouvido palavras inefáveis. No entanto, perceba, Serafim, perceba, por favor, a diferença entre a experiência de Paulo em rápida passagem pelo terceiro andar e Jesus residente no sétimo céu.
E neste ponto, caríssimos, nós vamos fazer mais uma pequena interrupção no programa para os comerciais do canal, mas é um instantinho só. Daqui a pouco estaremos de volta. Obrigado. E atingimos o último bloco do programa Quarta Dimensão. Agora às sextas-feiras, 15h30, na TV Vila Velha, canal 16. Não esqueçam, portanto, as tardes de sexta-feira, a partir das 15h30. É o momento desse nosso encontro. Na próxima sexta-feira, abordaremos outro tema ligado aos evangelhos. Em seguida, os últimos questionamentos sobre o assunto de hoje. Onde esteve Jesus dos 12 aos 30? Jesus no 7º céu, à direita do Pai Eterno, mostra que não existem termos para compará-lo com Paulo no 3º céu. Diga-se de passagem, todavia, que apesar da disparidade, a vida de Paulo revelou significativa transformação para melhor. Insisto nesta realidade para realçar quão improvável seria o Filho do Homem caricato que alguns, infelizmente, imaginam. Eu sempre disse: o nosso Rabi é mais que sábio. Jesus é alguém sapiente. Paulo alcançou temporariamente o 3º céu e progrediu. Jesus, com assento garantido no 7º céu, certamente explodiu a boca do balão de tanto carisma e de tanta sabedoria. Depois desta evidência incontestável, só nos resta declarar que nosso Rabi desceu completamente aparelhado ao nosso planeta. Tanto no campo intelectual, moral, físico, emocional e espiritual, sua supremacia sobre os demais terráqueos é indiscutível. Aonde iremos encontrar professores capazes de retocar o irretocável, de corrigir o incorrigível, de purificar quem já nasceu perfeito naquela encarnação? Não, amigos. Eu jamais concordarei na retirada da menor comenda que enobrece e embeleza a figura do Filho do Homem, Jesus de Nazaré. Ele vivia no paraíso quando se dispôs a assumir condição de Cristo do planeta Terra. Vós sois cá de baixo, eu sou lá de cima, foram suas palavras, deixando claro que azeite não se mistura com água. Paulo vivia na terra quando alcançou a rápida viagem de aperfeiçoamento numa das moradas da casa do Pai. Se Paulo retornou aureolado pela audiência de palavras inefáveis, conforme palavras suas em 2 Coríntios 12:2, imaginem só, meus amigos, a posição de Jesus. Não existem termos de comparação. Quando alguém se agiganta e alcança a inteligência intuitiva, que é o Espírito Santo entronizado, as escamas que toldam a visão espiritual se desfazem. Este fenômeno pode ser entendido como abrir os olhos. Getúlio interroga o Serafim: será que os apóstolos de Jesus adquiriram este tipo de inteligência? Deixarei que o próprio Jesus responda a Serafim. Suas palavras aos seguidores
infelizmente, não correspondem às suas expectativas. Escute o que o mestre disse aos assessores: tenho muitas verdades para vos revelar, mas vós não as podeis suportar. Quando vier o Espírito da verdade, porém, ele vos guiará ao pleno conhecimento da verdade. João 16, versículos 12 e 13. Depois da minha resposta, o serafim dos anjos permaneceu algum tempo refletindo, calado, em completa concentração. Depois ele disse: existe algo que não estou entendendo, Getúlio. Você não acha estranho que Jesus, com todo o seu carisma, tenha fracassado na transmissão completa de lições eternas aos seus próprios apóstolos? Será que o fracasso do Mestre representa o limite da sua grandeza? Em primeiro lugar, caríssimo Crispim, risque do seu raciocínio a palavra fracasso no que concerne ao nosso Rabi. Em segundo plano, informa-o que a grandeza do Cristo não conhece limites. No caso dos apóstolos, a incapacidade se explica pelo reduzido tempo do aprendizado. Ninguém aprende numa única vida. Que representam 3 anos para tantas informações. Perceba que Jesus colocou o entendimento no futuro. Quando o Espírito da verdade chegar, ele vos guiará em toda a verdade. Getúlio, exclamou Serafim, não esqueça que o Rabi Galileu estava entre os mais completos e perfeitos professores do universo. Ele possuía clareza didática, insuperável e concisão, e o seu estilo encantava os aprendizes. Por que cargas d'água aqueles marmanjos não conseguiram aprender? O serafim sorridente esperou minha resposta com notória impaciência, e eu lhe disse: o professor, meu amigo, estava acima dos alunos. Nisto eu concordo, Serafim. Mas da parte dos alunos a disparidade era de tal forma gigantesca que somente o professor Tempo conseguiria ensiná-los. Era necessário que os apóstolos de Jesus crescessem para entender que os seus próprios corpos eram templos do Espírito Santo. Ninguém consegue dar o passo maior do que as pernas, porém. Mestres seculares formados em universidades fornecem lições preciosas que nos preparam para sobreviver em sociedade exigente. No entanto, somente aqueles que adquirem consciência do Deus presente poderão discerni-las e aproveitá-las em sua totalidade. Na exposição de hoje, ressaltei que Jesus jamais dependeu do nosso pobre planeta. Ninguém me tira a vida, disse nosso Rabi, de minha vontade a entrego para depois a reassumir. João 10, versículos 17 e 18. Tudo o que aconteceu foi resultado da sua vontade em perfeita sintonia com os ditames do Altíssimo. Sintetizo a mensagem: o maior dentre nossos professores seria incapaz de transmitir algo ao nosso Rabi. Louvado seja Deus. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Louvado seja o nosso querido Deus Pai. Louvado seja o santo nome de Jesus.
Obrigado, meu Deus. Obrigado, Jesus, por esta oportunidade maravilhosa. E para vocês, caríssimos amigos, a nossa profunda gratidão por esta presença maravilhosa e tantas demonstrações de solidariedade. Obrigado, meus amigos, e que Deus possa provê-los de tal forma com saúde, paz, harmonia, prosperidade, tudo de bom, mas acima de tudo, caríssimos, amor no coração. Muito obrigado, meus amigos, e boa noite.